A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não acredito em coincidências e hoje Deus nos preparou uma surpresa muito agradável. Hoje é dia de São Lucas Evangelista e nós estamos finalizando hoje o último capítulo, que é o capítulo da ressurreição do Evangelho de São Lucas, o evangelista. Linda a coincidência que Deus nos preparou. Então, no dia de hoje, nós vamos invocar a proteção de São Lucas, evangelista, pedindo a sua intercessão pelo padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pela nossa conversão, pela conversão de nossas famílias, por todos nós e por todas as nossas intenções. Que São Lucas, evangelista, interceda e rogue por nós. Amém. Vamos à leitura de hoje? Leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, Ressurreição. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar, quando apareceram em frente delas 2 personagens com vestes resplandecentes, como estivessem amedrontadas, e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava na Galileia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras duas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa. Mas essas notícias pareciam-lhes como um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro, inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho na terra. Depois, retirou-se para sua casa, admirado do que acontecera. Os discípulos de Emaús. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhes: És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele. Que foi? Disseram. A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados
o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Aparição aos discípulos. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhe disse: Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas
que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras desse santo evangelho perdoem os nossos pecados. Oração indulgenciada pelas vocações sacerdotais e santificação do clero. É um pouquinho grande, então não precisa copiar, mas eu preciso que vocês escrevam amém nos comentários, tá bom? Vou ler a oração. Begníssimo Jesus, que dissestes, pedi ao dono da seara que mande operários para o seu campo. Instantaneamente vos pedimos que multipliqueis as vocações sacerdotais. Ó Senhor, da divina seara das almas, escolhei, designai, atraí com força e suavidade para o vosso sacerdócio, obreiros evangélicos, indissoluvelmente unidos ao vosso vigário na terra, o Papa, dotado de uma alma forte e fé inabalável, que tenham o coração a transbordar de amor por vós, a fim de que, por seu ministério, seja Deus glorificado e as almas sejam salvas. Ó Jesus, sacerdote eterno, dai à vossa Igreja sacerdotes piedosos, zelosos e santos, que a vosso exemplo sejam adoradores perfeitos do Pai que está no céu. E se entre aqueles que chamastes, alguns existem que se desviaram ou se tornaram indignos de sua vocação, chamai-os e acolhei-os novamente, Senhor, reparando com a abundância eficaz de vossa graça as faltas cometidas, a fim de que não haja na pátria brasileira mãos indignas que profanem os vossos mistérios de amor. Nós vô-lo pedimos por intermédio de Maria Santíssima, nossa e vossa Mãe e Rainha do clero. Assim seja. Aqui pede para nós rezarmos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Quem reza comigo? Diz eu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aviso importante, pessoal. Para quem iniciou agora o Novo Testamento, amanhã, no dia de amanhã, o Padre Daniel Ribeiro estará fazendo a explicação de todo o Evangelho de São Mateus. Para aqueles que iniciaram no começo do ano, eu já fiz essa leitura e o padre foi explicando dia a dia. Para quem iniciou agora, ele vai fazer no dia de amanhã a explicação de São Mateus inteirinha. E eu criei uma playlist com todos os vídeos do Evangelho de São Mateus. Eu vou estar colocando esse link fixado no dia de hoje, para aqueles que tiverem iniciado agora poderem entrar e acompanharem todas as leituras com calma, tá bom? Aqueles que iniciaram no começo do ano não precisarão assistir tudo isso, porque já fizeram em março. Correto, pessoal? Quem não entendeu, volta o vídeo para entender direitinho. No Instagram, a mesma coisa, tá? Eu vou estar compartilhando da mesma maneira. Ou seja, só vai precisar assistir o link com todos os vídeos de São Mateus quem iniciou agora, quem é Novo Testamento, porque ainda não escutou. Quem começou lá no começo do ano já assistiu. Então, amanhã não tem aula comigo. Só vai ter lá, não vai ter leitura comigo, só vai ter explicação com o padre, que sempre é maravilhosa. Correto? Link fixado no comentário de hoje, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser.